Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, você vai saber como está a atuação do MPRJ no caso do incêndio do Ninho do Urubu. Você vai ver também as últimas notícias do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E no nosso quadro de entrevistas, nós teremos a continuação do tema Sistema de Precedentes, que vai contar com a presença das Procuradoras de Justiça, Maria da Conceição Lopes e Inês Andreiolo. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E você vai ver agora como está a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro no caso do incêndio do Ninho do Urubu, que deixou 10 mortos e 3 feridos. Acompanhe. Um incêndio no alojamento das categorias de base do Centro de Treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, nas primeiras horas da manhã do dia 8 de fevereiro, colocou um ponto final no sonho de 10 jovens. Nesse incêndio, 3 pessoas também ficaram feridas. Imediatamente após a tragédia, o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, mobilizou esforços de diferentes órgãos públicos para oferecer apoio às famílias dos atletas vítimas do incêndio. Algumas reuniões foram realizadas na sede do MPRJ, umas com, outras sem a presença da imprensa. Além disso, a força-tarefa criada pelo MP Fluminense também fez vistorias no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu. 6 dias após o incêndio, a Justiça deferiu parcialmente os pedidos que o MPRJ fez em 2015 e determinou a proibição da entrada, permanência ou participação de qualquer criança ou adolescente nas dependências do Centro de Treinamento Rubro-Negro. A ação foi ajuizada pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da capital, que já havia chamado a atenção do clube para questões relacionadas às instalações do Ninho do Urubu no que diz respeito à proteção dos direitos da infância e da juventude. Que nós já tínhamos elementos suficientes para reiterar o pedido de fechamento do Clube Flamengo, do CT Ninho do Urubu. E assim o fizemos. Redigimos o pedido na terça e o apresentamos ao juiz responsável pela ação civil pública, conseguindo a decisão favorável que os senhores têm conhecimento. Nós entendemos que já tínhamos elementos suficientes para pedir essa interdição, haja vista o incêndio e as gravíssimas consequências advindas dele, notadamente a morte de 10 atletas adolescentes. A atuação do MPRJ não parou por aí. O Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor, o GAEDEST, e a Defensoria Pública do Rio, pelo Núcleo de Defesa do Consumidor, protocolaram juntos um pedido de urgência para que o Juizado Adjunto do Torcedor e dos Grandes Eventos determine o bloqueio de 57 milhões das contas do clube. Em paralelo, o GAEDEST ainda acompanha um inquérito civil em curso na 42ª DP. Esse inquérito apura os crimes de prática de incêndio, homicídios e lesões corporais culposas. Há também um inquérito civil em curso na 6ª Promotoria de Justiça de Cidadania da capital, para apurar eventuais omissões do poder público quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e licenciamento. Além disso, a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística apura a falta de habites e de alvará de funcionamento do Centro de Treinamento do Flamengo. E agora você vai ficar por dentro do que foi notícia do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Acompanhe. Olá, José Fernandes. Olá para você aí de casa também. Vamos começar os destaques de hoje com uma notícia sobre desvio de dinheiro público. A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos aqui do MPRJ denunciou o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Itaboraí, Deoclésio Machado Viana, pelo desvio de mais de 11 milhões de reais. A investigação do MP, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado do Rio, aponta que Deoclésio autorizou pagamentos com despesas com publicações falsamente atestadas e fiscalizadas de forma irregular.
a Câmara Municipal gastou 955 vezes mais a partir da contratação da empresa jornalística Itaboraí Limitada. O valor disparou de R$ 5.700 para mais de R$ 5.500.000. Nosso segundo destaque de hoje, Zé, a segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da capital obteve decisão que obriga a Prefeitura do Rio a restaurar o imóvel classificado como área de proteção do meio ambiente cultural da Cruz Vermelha. As obras de conservação e reparo devem ser realizadas em um prazo máximo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000. A Prefeitura também deve assegurar o direito à moradia dos atuais ocupantes do imóvel, caso as obras exijam desocupação. E agora, para finalizar, o GAECO do MPRJ denunciou uma quadrilha que dominava bairros de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, pela prática de crimes de homicídio e extorsão mediante sequestro. O grupo criminoso era liderado por Eduardo de Lima Araújo, conhecido como Eduardinho, além de Fred Oliveira da Silva, Cristiano Nascimento Costa e Sidney Lopes da Gama. 3 desses 4 denunciados já estão presos, com exceção de Sidney. Eles vão responder por associação criminosa e podem ser condenados a até 3 anos de prisão. Esses foram os destaques de hoje. E você quer saber mais sobre o MPRJ? Acesse o nosso site www.mprj.mp.br. É com você aí no estúdio, Zé. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não sai daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o segundo bloco do nosso MP Cidadão e o tema de hoje é o sistema de precedentes no Código de Processo Civil. É um tema bastante novo, como a gente já viu no nosso programa anterior, é um tema que ainda está em construção. E para ajudar a gente a entender um pouco mais esse tema, nós estamos aqui na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com as Procuradoras de Justiça Maria da Conceição Lopes e Inês Andreiolo. Obrigado mais uma vez pela senhora estarem aqui conosco. Eu queria começar esse programa, doutora Conceição, com a senhora, perguntando sobre esse sistema, como será a vida do procurador de justiça, da atividade de vocês, com essa nova sistemática? É um complicador ou será que isso vai ajudar mais ainda lá na ponta no cidadão? Cumprimentando a todos e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui tratando de um tema realmente muito árduo, eu diria que, em se tratando de um instrumento que se inicia no âmbito dos tribunais, os órgãos de execução do Ministério Público, que são os procuradores de justiça, passam a ter uma outra atribuição que vai demandar muita reflexão, muito estudo, até por não só ser inovador, mas pela extensão com que esses instrumentos haverão de ser aplicados, né, na tentativa de resguardar um tratamento mais igualitário a todos os cidadãos, a partir de assegurar decisões iguais a casos iguais dentro das cortes de justiça. Porque é muito comum, às vezes, você observar o indivíduo que teve a mesma causa que o vizinho, às vezes num concurso público, às vezes numa questão tributária de IPTU. Por que a minha questão é a mesma do meu colega, do meu vizinho, e a Câmara tal decidiu assim, a outra Câmara decidiu assado? Ou seja, com o sistema de precedentes, o que vai haver é a possibilidade dessas questões iguais serem analisadas e comportarem a mesma decisão. E aí, a atuação do procurador de justiça na segunda instância vai ser fundamental, não só na construção, porque nós temos legitimidade para propor, mas, sobretudo, na aplicação daqueles já existentes, né? Chamo até agora aqui a participação da doutora Inês, que tem, inclusive nas cortes superiores, tido muitos embates, né, e da maior relevância, especialmente no STF e no STJ em Brasília, representando o Ministério Público com uma magnitude aonde a gente só colhe elogios da atuação tanto dela quanto do doutor Orlando, que fica responsável pela parte criminal. Doutora Inês. Eu concordo integralmente com o que a doutora Conceição falou e enxergo muito positivamente esse papel integrativo
não apenas dos procuradores de justiça, com os promotores de justiça também, que já enxergam a questão, às vezes, do nascedouro, né? Começam a ver na sua comarca, no seu município, às vezes, as questões que se repetem e vão enxergando aquilo que vai se repetindo, causas parecidas, elas vão subindo ao tribunal e ali, como a doutora Conceição falou, as pessoas percebem que aquilo vai recebendo, às vezes, soluções distintas e o caráter uniformizador, do precedente, que só vem, eu acho, que a garantir uma segurança jurídica e, do ponto de vista nacional, como eu já observei no programa anterior, uma segurança até e um caráter uniformizador do ponto de vista nacional para as soluções. Isso aí vai estimular que os ministérios públicos estaduais eles comecem também a se aproximar? Acho que sim. A gente já vive isso de alguma forma, né? Desde final de 2013, início de 2014, houve uma decisão um pouco antes. Já se reconhecia esporadicamente a presença dos Ministérios Públicos Estaduais independente do Ministério Público Federal nos tribunais superiores, porque anteriormente o Ministério Público, na realidade, o Ministério Público Federal é quem tem assento no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça como custos legis, e até então havia como que se fosse uma passagem de bastão, né? A gente entrava com os nossos recursos e quando eles chegavam a Brasília, passava-se o bastão para que ali se prosseguisse. Pois, enfim, desde então, em suma, no final de 2013, há uma decisão que nos assegura a essa presença direta nos tribunais superiores. E a partir de então, quer dizer, mesmo antes já havia uma articulação, e a partir de então essa articulação foi fortalecida para que nós, como parte, sustentássemos as nossas teses, e elas são efetivamente parecidas, e elas se complementam, e assim acho que se favorece uma atuação de Ministério Público Nacional do ponto de vista dos tribunais superiores em Brasília. E se você me permite, pegando um gancho aqui no que a doutora Inês ponderou, eu até, entre alguns colegas, eu costumo dizer que esse novo código, ele propicia uma atuação colaborativa entre os órgãos do Ministério Público, porque, a despeito do precedente se iniciar junto aos tribunais locais ou superiores, na verdade, ele exige que o promotor de justiça também venha a participar, nos trazendo elementos, nos trazendo notícia de questões que se saibam repetitivas e que demandem uma atenção do procurador de justiça na segunda instância para ensejar a uniformização de entendimento e aplicação uniforme do direito. Doutora Conceição, assim, eu sempre gosto de lembrar um pouco que o Ministério Público é uma instituição que está ao lado do cidadão, né? Para o cidadão lá na ponta, isso pode parecer que o nosso tema aqui é um tema abstrato demais, né? Mas ele vai ser atingido, doutora Conceição? Com certeza. Por quê? Porque ele passa a ter, pelo menos, a perspectiva de ter soluções iguais para questões iguais decididas nos tribunais, né? Poderíamos dizer que seriam soluções iguais e mais velozes? Mais eficientes também e eficazes, porque serão aplicações de resultados já pré-constituídos e que certamente liberarão o próprio tribunal para refletir e repensar outras questões mais complexas que a dinâmica da vida vem apresentando. Olha, o programa está muito interessante. Você não saia daí porque o MP Cidadão volta já para explicar um pouco mais sobre esse instituto tão interessante que nós estamos abordando aqui. Não saia daí, até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje gravando aqui na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e o nosso tema de hoje é o sistema de precedentes. No bloco anterior eu interrompi a doutora Conceição e eu queria retomar agora com uma questão que você que está assistindo o nosso programa em casa, você que está assistindo pela internet, você deve estar achando o nosso tema familiar, porque você vê muitos filmes, né, onde a questão de precedentes, pelo menos em julgamento nos filmes, acontece bastante. Eu queria perguntar à doutora Conceição, o que tem a ver o que a gente vê na televisão para o sistema de precedentes que a gente tem agora no Brasil? Na verdade, essa expressão precedentes
Ela vem muito do sistema inglês e depois com as adaptações no norte-americano, mas também a sua realidade. E aí nós pegamos quase que emprestado pela natureza vinculativa. Mas de origem elas têm profundas diferenças. Só um pequeno detalhe também, doutora Conceição. O sistema de precedentes no Brasil, ele vale para a área penal? Ele vale para todas as áreas? Olha, a ideia de você garantir segurança jurídica e tratamento igualitário a todos, eu acho que isso também é um objeto perseguido pelo direito penal e especialmente pelo processo penal. Agora, na questão do... Você tem como instrumento do precedente o recurso repetitivo. No STJ, se aplica o repetitivo para a matéria penal, né? Agora, se você for falar nos aspectos dos outros instrumentos, como incidente de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, aí eu acho que, até por se tratarem de figuras novas, a gente ainda está caminhando na construção de um resultado que se possa chamar efetivamente de precedente para aplicar o direito. Mas eu acredito que sim, eu acho que na evolução isso será aplicado a todas as áreas do conhecimento jurídico. Eu acho que, pedindo licença, Conceição, eu acho que não só do ponto de vista de uma interseção entre o direito penal e a área civil, mas também, já entrando na sua pergunta para ela, do ponto de vista de se há uma origem, acaba havendo mesmo uma origem do ponto de vista do direito inglês e do direito norte-americano, né? A gente vê aí nos filmes os direitos dos tribunais norte-americanos, muito, né, exatamente, essas séries americanas, né, The Good Wife, ela puxa lá aqueles precedentes e tal, e cita, com novela brasileira, exatamente, está dando filme americano. Pois é, então, na realidade, o que se fala é que hoje em dia os sistemas se aproximam, né? A gente importando questões do direito de precedentes, do direito norte-americano e inglês, e eles de alguma forma também importando alguma coisa do sistema romano-germânico. As coisas não são mais tão puras como elas eram, assim, se você for, como se estudava nos livros, né? Hoje em dia há uma interpenetração. Eu acho que no fundo das contas é isso, mas é exatamente isso como a Conceição falou. Eu queria só fazer um parênteses no nosso programa, nosso tema, porque eu queria apresentar aqui para o nosso telespectador uma cartilha orçamentária do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Esse é um projeto realizado pelo Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça e do Laboratório de Análise de Orçamento e Políticas Públicas aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Doutora Conceição, o que é isso aqui? Isso, na verdade, é uma pequena contribuição que nós fizemos com a finalidade de trazer o cidadão, trazer a dona de casa, trazer as pessoas como grandes contribuintes de notícias acerca do controle e fiscalização da utilização das verbas públicas, né? Nós usamos expressões simples, claras, apontamos os órgãos que podem ser suscitados na constatação de eventual irregularidade, e também está disponível na internet como um arquivo digital a toda a sociedade civil. Né? É um opúsculozinho bem simples, bem singelo, mas que busca dar maior efetividade, eu diria, ao exercício da cidadania tributária. E lembrando também ao nosso prezado telespectador internauta que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem no site, né, uma ferramenta chamada MP em Mapas, onde você também tem todas as ferramentas para conhecer melhor o orçamento do seu município, o orçamento do Estado. E nessa questão que nós estamos tratando, dos precedentes, doutora Inês, o Ministério Público do Rio de Janeiro também está ocupando uma posição de destaque? O Rio de Janeiro está bem antenado com essa discussão hoje? Acredito que sim. Eu acho que a gente está estudando o tema, estamos nos estruturando internamente para acompanhar. A doutora Conceição esteve atenta desde o primeiro momento no CAU Procuradorias e, de certa forma, estamos nos agrupando mesmo, e capacitando continuamente sobre o tema. Do ponto de vista da presença do Ministério Público nos tribunais superiores, a assessoria de recursos vem cada vez mais se organizando, ocupando espaços e se articulando, como eu disse, com os Ministérios Públicos dos outros estados, o que eu considero muito importante para isso. E a gente, da maneira que é possível,
vem tentando ocupar esse espaço e estar presente no que é possível. Bom, e com essa fala da doutora Inês, infelizmente a gente encerra o nosso MP Cidadão de hoje. Muito obrigado a você que nos deu essa oportunidade de estar com você na sua casa, na internet, no seu computador. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço eletrônico é esse que está na base do seu monitor. E eu quero mais uma vez agradecer às Procuradoras de Justiça, a doutora Maria da Conceição Lopes e Inês Andreiolo. E se você quiser mais uma vez contribuir conosco, é só ficar aqui na TV Justiça. Um grande abraço e até lá.